Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Meu nome é Augusto Flores, eu sou o host deste podcast chamado Manicômio Tributário e hoje, para essa primeira entrevista, eu tenho a alegria de estar aqui com o meu sócio, amigo há mais de 20 anos, o Marcelo Fiqueira Lourenzi. O Marcelo tem uma carreira riquíssima na área de auditoria, finanças, negócios. Já há uns anos para cá, abriu o próprio escritório de consultoria e de BPO. E hoje, em caráter excepcionalíssimo, nessa primeira entrevista, quem vai ser o entrevistado sou eu, aquele que vocês vão se acostumar a ver entrevistando vários convidados, vários amigos, executivos, consultores, auditores, advogados do Brasil todo. Marcelo, seja muito bem-vindo. Hoje a bola está contigo, meu amigo. Bom, Augusto, legal, obrigado pela introdução e vamos lá, né? Vamos tocar esse primeiro episódio aí, uma sacanagem tua, diga-se de passagem, porque não era o acordo quando a gente abriu a empresa, mas vamos lá, vou quebrar esse galho e vou botar na conta do teu filho, do Gutão, Isso aí. que teve a ideia de eu estar aqui para te entrevistar. Exatamente, põe na conta dele. Muito bem. Vou fazer uma pequena introdução aqui, né? Augusto Flores, bacharel em Ciências Contábeis pela URGS, executivo há mais de 30 anos, né? Trabalhando na área tributária, professor, de convidado, graduação, pós-graduação, palestrante, mentor, articulista. Em 2021, recebeu o prêmio profissional Mérito ANEFAC, na categoria Tributos. Em 2022, foi indicado ao prêmio Confeb, de melhor profissional na área tributária, na categoria Manufatura. Isso mesmo. Esqueci de alguma coisa, Augusto? Não, é isso aí. É isso aqui? É isso aí. Tá pouquinho aqui, né? Dá Não, tempo. Começou bem. Dá tempo. Ainda tem bastante coisa para progredir aí na profissão, mas acho que para começar o nosso podcast aqui já... Muito bem. Então, eu tenho uma primeira pergunta para te fazer, Gustavo. Vamos lá. Cara, o que um cara com um currículo desse, né? Diretor, América Latina, tributário da Volvo, o que faz um cara acordar às 7 da manhã e vir para cá gravar um podcast intitulado Manicômio Tributário? Qual é o teu propósito para isso? Tem a ver com propósito, sim, Marcelo. Eu gosto muito dessa ideia de compartilhar conhecimento. Eu acho que desde o início da minha carreira, eu lembro que, lógico, quando você inicia a carreira como trainee, você não compartilha nada, você suga conhecimento dos mais experientes, mas já no segundo ano de carreira, eu lembro que você acaba sendo responsável por desenvolver trainees, e eu sempre gostei muito dessa ideia de compartilhar conhecimento, de trazer as pessoas junto, né, para tocar os projetos. E este podcast ele tem a ver com isso, ele tem a ver com o nosso propósito de compartilhar conhecimento. A gente já tem feito isso através dos nossos cursos, mas aqui o podcast nos oportuniza fazer isso de uma maneira gratuita. As pessoas simplesmente conectam lá no agregador de podcast e acessam entrevistas com os mais incríveis executivos profissionais da área de finanças, tributário do Brasil, alguns inclusive morando fora do Brasil. E eu acho que com isso a gente consegue transformar o ambiente de negócio no Brasil em algo melhor, cada dia melhor. Então, tem a ver muito com essa questão de compartilhar conhecimento, né? Eu sempre tive essa fixação de compartilhar muito conhecimento, de trazer muita gente comigo. Eu tive a sorte de ter muitos líderes, de trabalhar com muita gente boa que também fez isso comigo, por muita generosidade. Então, tem a ver com isso. É por isso que eu estou aqui animado nesse sábado de manhã gravando contigo. Legal. Podia estar lá jogando tênis, nadando, então, nadador, né? Com certeza. Correndo. Medalhista, eu sou medalhista. Isso é o que tu diz, né? Eu não vi nada documentado sobre isso. Mas vamos lá. Estamos aqui, né? Não vou falar isso no ar. Enfim. O que o Augusto, com uma carreira brilhante, quase 30 anos aí, né, profissional, poderia dar de conselho para o Augusto com 20 anos de idade? Chegando na profissão, sabendo fazer lá seu débito e crédito mais ou menos. Vamos pensar antes, inclusive. Antes vamos começar antes de definir se nós vamos pela contabilidade, vamos fazer engenharia. O que o Augusto hoje falaria para o Augusto na hora de escolher lá, de marcar a opção para fazer o vestibular?
Eu vou te contar um segredo, né? Já está falando, esse diálogo já está acontecendo. Como você sabe, né? Como o público aí sabe, eu lancei ano passado o livro Manicômio Tributário. Esse livro vai se tornar uma trilogia, mas eu estou lançando em 2023 um novo livro chamado Cartas a um Jovem Gestor Tributário, muito inspirado no livro do Contardo Caligares. O Contardo escreveu Cartas a um Jovem Terapeuta e eu estou tendo a audácia de escrever Cartas a um Jovem Gestor Tributário, que nada mais é do que um diálogo entre o Augusto, num período ali entre os 18, 25, 30 anos até. Ele faz perguntas, ele tem uma ansiedade, ele erra, ele não sabe muito bem o que ele quer da vida, tem uma série de dúvidas. E ele manda essas cartinhas para o Augusto de hoje, aos 46 anos, com quase 30 anos de carreira, e que já errou, já acertou. Então eu tenho a oportunidade de fazer um encontro comigo mesmo. Então aquilo que eu acertei, eu respondo para ele, aquilo que eu errei, eu digo para ele, siga esse outro caminho, porque isso aqui aparentemente não deu muito certo. Então tem sido uma delícia, né? Eu brinco que é um pouco de Carlos Heitor Coni, é quase memórias, porque é um livro em que eu falo comigo mesmo em diferentes momentos da minha vida, né? Então isso já está acontecendo. O que eu diria para esse Augusto? O que eu estou dizendo para esse Augusto? Atitude é muito importante. Eu acho que sucesso e realização são proxies de atitude. Nem todos nós, Marcelo, nascemos com grande inteligência ou tivemos a oportunidade de estudar em grandes colégios ou grandes faculdades. Mas se você incorporar isso, atitude, com certeza você vai atingir aí grandes realizações na sua carreira. Eu acredito muito nisso, trabalho todo dia com isso, sou aquele cara que acorda, não tem aquele negócio sextei comigo, assim, sextou. Não, eu realmente acordo de segunda a sexta animadíssimo para resolver problemas, né? Então são coisas que eu falo para esse Augusto, jovem de 18 anos, que as coisas são difíceis, mas que com atitude, com seriedade, com disciplina, a gente conquista realmente os nossos sonhos. Legal. Mas se o Augusto tivesse que escolher outra profissão? Poxa, grande pergunta. Porque já vou pegar o gancho de uma outra para complementar essa. Claro. A gente já se conhece há muitos anos, né? Sim. Eu lembro quando o Gutão, de novo, falando do Guto, né? Sim. O Guto vai gostar desse episódio. Recém-nascido. Então, um tributarista da Deloitte, se não me engano. Sim. Né? Trabalhamos juntos só na Trevisan e na Deloitte. Isso né? mesmo. E agora, nosso novo negócio. Mas, enfim, o Guto nasceu, bebezinho, e tu todo bobo, pega o manual do imposto de renda do Hiromi Guchi, que era a nossa Bíblia, e põe no colo dele, tira uma foto, e ali nascia, ou era para nascer, o maior tributarista da família. Anos depois, o Guto vai para engenharia de produção. Aí eu queria fazer esse breve, né? Qual a tua participação na formação do Guto em ver o pai bem-sucedido, né, numa grande empresa, e para uma outra área? O que é normal, né? Cada filho... Mas eu queria entender os diálogos que tu tem com ele. E já pegando o gancho da última, qual seria a outra profissão do Augusto Flores sem ser a que tem hoje? Excelente. Como eu acredito bastante em atitude, tá? E cada vez mais eu tenho me interessado por assuntos que não exatamente na minha área. Então, esse nosso negócio tem envolvido bastante comunicação, marketing, toda a psicologia também não, porque eu lido bastante com PNL no dia a dia. A gente precisa motivar pessoas, a gente precisa criar propósito. Então, são formações que, do ponto de vista acadêmico, eu não tive, né? Eu sou formado em contábeis, eu fiz cursos complementares em tributação, enfim. Mas eu acho que se tivesse que escolher hoje uma profissão no vestibular, eu acho que eu poderia sim escolher engenharia. Eu gosto muito da capacidade do engenheiro de resolver problemas. Eu também gosto muito da psicologia, acho que eu poderia me dar bem na psicologia, poderia me dar bem na comunicação, mas por quê? Quer dizer, o que tem por trás disso? Atitude. Eu acho que se eu resolvesse fazer, Marcelo, artes, entendeu? Eu acho que eu poderia me dar bem pela atitude que eu tenho. Sempre tive muita atitude de aprender as coisas, né? Mas eu iria por aí. Acho que pela engenharia
Se eu fosse me tornar um executivo, acho que a engenharia ela abre muitas portas. O engenheiro ele tem a capacidade de trabalhar com finanças, com operações, com logística e também com a própria engenharia, né? E eu acho que seria por aí a minha opção. Agora, a influência do Guto, não sei se houve uma influência. Tinha um tempo, a gente brincava lá em casa. No tempo que eu usava ainda terno e gravata, o Guto falava isso em casa, que quando ele crescesse, ele queria trabalhar de terno e gravata. Eu acho que ele via a rotina de viagens, a questão assim de resolver problemas, de às vezes em casa falar, poxa, eu fui lá num determinado cliente, resolvi isso, ou hoje consegui resolver tal problema, coisas assim. E a gente foi numa feira de profissões, em 2019, lá em Curitiba, e o Guto queria muito poder plugar a habilidade dele. Ele sempre teve muitas notas boas em matemática, física, enfim. Ele queria aliar isso ao empreendedorismo. E a engenharia de produção aparentemente deu isso para ele, né? Ele, por exemplo, lá mesmo ele está estudando muitas coisas de marketing, só para você ter uma ideia. Então, é um curso bem aberto, muito mais assim do que engenharia civil ou mecânica, né? Aqui não estou querendo dizer que um é melhor que o outro, mas foi o que ele achou o mais apropriado para plugar uma habilidade em exatas ao empreendedorismo. E aí ele está tendo a oportunidade de estudar um pouco de economia, um pouquinho de administração, gestão de pessoas, marketing. Ele está bastante realizado com isso. Então, quando ele escolheu engenharia, claro, eu gostei, porque eu vejo na engenharia essa capacidade de criar soluções, né? Tanto é que seria essa aí talvez a minha escolha, se eu tivesse que voltar de novo lá, clicar ali uma caixinha no vestibular da URGS, provavelmente seria uma engenharia. Bom, então a Duda é a próxima tributarista da família. Não, a Duda, é curioso estar falando isso, porque a Duda, ela tem uma cabeça mais de artista, né? Quando a gente acha, ou quando a gente fala que, poxa, esses filhos tiveram a mesma educação, é uma grande mentira, uma grande falácia, né? Porque eles têm 7 anos de diferença. E com certeza, quando o Guto nasceu, eu tinha 26 anos, quando o Duda nasceu, eu tinha 33. Eram Augustos diferentes, eram Caterines diferentes, para citar aqui também a minha esposa, né? Em momentos diferentes da vida, né? Com maturidades diferentes. Então, a Duda, de novo, eu acho que alicerçada na atitude, ela pode fazer bem o que ela quiser, porque eu acredito muito no protagonismo da atitude, mas eu vejo ela com uma cabeça mais de artista. Eu não sei se ela gosta muito de ler, para literatura, para comunicação, enfim, alguma coisa nisso. Ela fala muito de cinema, ela gosta muito de filmes, enfim. Eu acho que ela ainda tem um tempo aí para decidir. Ela recém foi para o 8º ano, né, do ensino fundamental. Mas eles têm cabeças diferentes, eles têm maneiras diferentes de enxergar o mundo, de resolver problemas. Eu vejo o Guto muito mais cartesiano e ela muito mais humana, né? Ou seja, não puxaram, não seguir a tua profissão. Eu acho que a Kati deve ter influenciado mais. E já aproveitando, conheço a Kati há anos, né? Vejo que é uma mulher forte. O que isso influenciou na tua carreira? Uma carreira de muita viagem, onde ela ficava com os filhos, em certos momentos que sempre viajando, muito trabalho, mesmo quando está em Porto Alegre. O que a Kati representou para tu chegar até hoje na carreira que tu tem? Representa, né? Matematicamente, ela representa 50%, né? Lá no início, quando o Guto nasceu, em 2002, a Kati trabalhava, né, numa construtora. A Kati estudou contábeis também. Só que ela deixava o Guto numa escolinha, logo depois da licença maternidade, e ela começou a perceber que ele ficava doentinho, ficava com uma virose, aí ela pegava uma licença, eu numa rotina assim mais forte de viagens na época, e aí ela me procurou um dia dizendo, olha, eu realmente estou pensando em me dedicar, né, ao Guto e ficar em casa, o que tu acha disso? Eu falei, eu te apoio, né, e agora a gente tem que ter muito cuidado com isso para que no futuro não venha essa carga, né, para mim, de que seja uma decisão
nossa, né? Não é nem tua apoiada por mim, nossa, né? E isso foi muito bom. Assim, eu não quero, aqui não vai nenhuma crítica para aqueles casais em que o marido e a mulher trabalham, acho que cada um faz o seu melhor, né? Mas a gente teve essa oportunidade e a gente se apoiou nisso. E tudo que eu fiz, Marcelo, assim, tudo que eu conquistei, os cargos, as premiações, resolver problemas, reconhecimentos, sempre teve muito a ver com a Kate, né? Sempre, né? Reconheço isso muito nela e também nos meus filhos. Quando você tem um ambiente em casa que te permite, né, tá 100%, né, no escritório, isso te dá uma tranquilidade, realmente uma vantagem competitiva. Nem todo mundo é assim. Quantos colegas que a gente já teve tão brilhantes ou mais, né, do que nós, mas que tinham um problema em casa, tinham uma questão para resolver, tinham que sair às vezes de uma reunião para atender o celular. Eu sempre fui um cara que conseguia manter o foco no escritório. Eu acho que eu demorei muito para conseguir ter um equilíbrio. Durante muito tempo na minha vida eu fui um workaholic. Às vezes eu realmente levava trabalho para casa. Não é legal isso, né? Mas eu conseguia, quando eu estava no escritório, eu estava no escritório de verdade. Então a Kate tem esse mérito, assim, eu tô há mais de 30 anos com a Kate, né? Esse ano fez 31 anos que a gente está junto, entre namoro, noivado e casamento. Então, percentualmente, ela tem 50% de participação disso. Com certeza. Bom, encerramos o ciclo família. Agora vamos falar um pouquinho do teu livro. Uma coisa nova para ti. Eu sei que tu sempre gostou de escrever, desde a época que a gente trabalhou junto na auditoria. Um simples papel de trabalho virava algumas páginas para descrever alguma coisa, né? Então já tinha ali o Augusto escritor. E isso vem ao longo dos anos, com artigos, com palestras, né? Esses desafios. Mas agora chegou a hora, né? Tu lançou o Manicômio Tributário. Como é que foi essa experiência? Foi fácil? Como é que o mercado recebeu? Como é que está a crítica? Como é que está esse mundo agora de escritor? Muito legal isso, Marcelo. De fato, eu engavetava muita coisa que eu escrevia. E lá no início de 2020, num final de dia qualquer, aquela coisa fechando o computador, mas com a cara assim meio angustiada, o que vai acontecer? A gente lembra lá em abril de 2020, a gente achava que o mundo ia acabar, né? E num dia qualquer a Kate passou por mim e perguntou, e eu estava escrevendo, ela perguntou o que está fazendo, eu falei, estou escrevendo. Por que tu não faz um livro? Né? E eu falei, poxa, mas eu vou fazer. E aí ela falou assim, então faça. Né? Então eu ficava aquela coisa, vou escrever um livro, mas não tinha atitude de fazer. E aí com aquela cobrança, assim, vindo dela, eu falei assim, então vou fazer. E aí eu peguei muita coisa que estava engavetada. Esses artigos que se tornaram Manicômio Tributário são artigos escritos ali entre 2013, 14 até 2018, né? Por isso que eu falei que ele vai se tornar uma trilogia, porque eu tenho já outros para lançar o 2 e o 3. Mas essas histórias já estavam redigidas em algum papel ali guardadinho? Ou foi aquele momento que assim, agora eu vou escrever e comecei a lembrar das histórias? Não, o Manicômio Tributário recém-lançado, ele foi uma curadoria, foi juntar um monte de textos já escritos, né? Praticamente não me deu esse trabalho, eu apenas adaptei ele a uma linguagem um pouco mais de livro, algumas coisas eram um post de LinkedIn, um pouco menos cuidadoso com linguagem, enfim, eu tornei ele uma coisa assim para se tornar um livro, né? E aí eu fiz uma busca por editoras. Como escritor de primeira viagem, você banca todo o custo editorial ali. E aí eu achei na editora Viseu, uma editora lá do Paraná, eu banquei toda a edição, eu contratei um artista, inclusive aqui de Porto Alegre, para fazer a capa do livro. Ele fez também algumas charges que ilustram o livro. O cenário tributário brasileiro realmente é um manicômio, muito complexo, e eu queria dar leveza, né, um pouco mais de suavidade a isso. E aí eu mandei para a editora aprovou, aí a gente negociou lá um valor, eles fizeram toda a revisão gramatical, análise sintática, enfim, tem uma série de revisões que eles fazem. E o livro foi lançado em agosto desse ano. Tem sido uma grata surpresa para mim. Existe um chavão aí no mercado de que, poxa, ninguém
ganha dinheiro escrevendo livros, e nem eu pensei nisso. Tu lembra bem que o livro, a gente lançou uma questão de realização pessoal minha, mas também como forma de divulgar os nossos cursos que a gente vem veiculando, né, no mercado. Mas desde agosto tem sido uma grata surpresa comercial, está vendendo muito. Lancei uma campanha agora no final do ano. Estou sendo procurado por muitos escritórios de contabilidade, consultoria, advogados, empreendedores que compram lotes assim de 60, 70, 200 livros para presentear a clientes no Brasil todo. Então, só para você ter uma ideia, em dezembro eu autografei mais de 600 livros e mandei para o Brasil todo. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Rio Grande do Sul. Teve um que foi para fora do país, que esse aí a gente discutiu. Teve alguns para fora do país. Mandei para um amigo querido de Miami, Josemar, foi meu colega na URGS. Mandei para dois amigos queridos que moram na Europa, né? O Marcelo Brasil, está em Londres. O Rafael Toribio, que vai vir aqui dar uma entrevista no podcast, ele mora em Paris. Então, realmente teve amigos também que receberam em Santiago do Chile. Então, realmente o livro teve um alcance comercial extraordinário, muito maior do que eu podia imaginar. E a crítica também está sendo muito boa. Recebo várias críticas no LinkedIn, no Instagram, nas redes sociais. As pessoas se realizando em ler histórias que elas dizem assim, isso aqui parecia... Se eu tivesse escrito, não era uma mentira. Eu vivo isso aqui o dia inteiro, resolver problemas, as obrigações acessórias, eu sei como é que é essas 3.000 horas que a gente usa para fazer gestão tributária no Brasil. Então, o livro teve esse caráter, assim, um pouco de realização pessoal e um retorno muito maior do que eu achava que ele poderia ter. Agora, no 2, também vai ser uma espécie de curadoria, eu já tenho muita coisa escrita, eu acho que eu preciso um pouquinho mais ali de contexto. A gente hoje passa por um momento importante no Brasil, da iminência de uma reforma tributária, da iminência de voltar a tributar dividendos, da iminência de um alinhamento das normas brasileiras de preço de transferência à OCDE. E então eu vou ter que dar uma atualizada, mas o Manicômio Tributário 2, ele deve vir logo depois do Cartas a um Jovem Gestor Tributário. Eu lembro quando tu estava escrevendo o Manicômio e me mandou, né? Por mim, foi um dos revisores. Sim, né? Eu vou dizer que um dos poucos vezes que eu li 3 vezes o mesmo livro na vida, entendeu? Sim. É uma coisa maluca, mas quando mandou o livro assim, pô, lê aí, esse Manicômio Tributário, o Augustão vai escrever um monte de coisa de tributo que eu vou ter que ficar, meu Deus. E aí, quando minha grata surpresa, é um livro que dá para ler como se fosse um romance, né? Em certos momentos é engraçado, não tem essa pretensão, mas para quem viveu, que nem eu, 20 e poucos anos na auditoria, a gente se vê em algumas partes, mas é um livro que, por incrível que pareça, não fala de tributos. Sim. Fala de pessoas, fala de experiências. E o próximo, então, qual é o título do próximo ou não tem? Não, o próximo é do jovem lá, como é que é? O próximo é Cartas a um Jovem Gestor Tributário. Tá. E vai ter eu estou chamando, Marcelo, não sei se vai ser esse nome, eu estou chamando de Manicômio Tributário 2. Para ser uma espécie de trilogia. Então, o pessoal da nossa comunicação, do nosso marketing, sugeriu, por exemplo, que o 2 tenha lá uma cor verde, por exemplo, e o 3 uma cor azul, enfim, para a gente ter ali a trilogia do Manicômio Tributário. Não batemos o martelo nisso ainda, mas é por aí, tá? Então, são duas coisas diferentes. Um é como se fosse o Quase Memórias, e o 2 vai ser o Manicômio Tributário 2, alguma coisa assim. Legal. Falando um pouquinho da carreira do tributarista, trabalhar com tributos num país que nem o Brasil, que deve ter vários países similares, complexos, é mais difícil, é mais fácil de trabalhar em países desenvolvidos, Estados Unidos, outros países da Europa. Eu sei que tu também trabalha aqui, tu tem equipe aqui na América do Sul, né? Quando a gente compara o tributarista do Brasil com outros países desenvolvidos, não desenvolvidos, qual é o panorama que tem? É mais fácil lá fora? Ótima pergunta. Eu acho que a resposta tem duas partes. Quando a gente fala complexidade, tá? A complexidade do Brasil,
ela é similar à complexidade dos outros países. Eu tenho um amigo querido que também vai vir aqui, vai ser entrevistado por nós, que é o Lionel Nobre. Ele é vice-presidente de gestão tributária da Dell para a América Latina. O Lionel, ele mora nos Estados Unidos há muitos anos e de lá ele faz a gestão tributária da Dell em toda a América Latina. E ele advoga que a complexidade do ambiente tributário norte-americano é maior que a do Brasil. Maior? Porque lá você tem, por exemplo, imposto de renda federal, estadual, o Canton Tax, ele tem vários, não tem nem IVA, mas só a legislação do imposto de renda já é extremamente complexa. E só que o que ele fala, e aí puxando a segunda parte da resposta, ele fala que o brasileiro tem esse mimimi de ficar sempre defendendo que é muito complexo, que, enfim, difícil de entender. Veja, os outros países também são, e a gente não vê americano, a gente não vê alemão, a gente não vê francês dizer que é muito complexo. Cara, tem que fazer, tem que acordar às 6 da manhã, calcular impostos e seja o que Deus quiser. Agora, o Brasil, ele é único do ponto de vista da incerteza. Incerteza, insegurança jurídica, aí sim. Aí, isso sim, justifica o apelido do manicômio tributário, porque, dando aqui um exemplo, né? Recentemente no Brasil a gente teve uma decisão de Suprema Corte, a questão do ICMS na base de cálculo PIS e COFINS. Eu lembro bem, e ainda hoje, as pessoas têm dúvida qual é o número. Será que esse número é com base na nota? Será que pode calcular juros nos meses, por exemplo, que você teve PIS e COFINS credor? São questões que atormentam aí o contribuinte, o gestor tributário, de forma que ele lançou lá nos livros um número que ele não tem certeza. Isso gerou um texto aqui no meu livro, que eu brinquei de... Então não avise, não esqueça de chamar o estagiário, né? Que, na verdade, é uma conversa que eu tive com o meu chefe, num dado momento que eu estava comunicando a ele essa decisão. Ele ficou super feliz, é um valor bem relevante, né, para os nossos negócios da Volvo aqui na América Latina. E ele perguntava assim, tá bom, então agora não temos nenhuma dúvida mais, a gente tem risco zero de ser autuado. E eu falei para ele, não. Ele falou, não, deixa eu ver se eu entendi. Nós estamos falando de uma decisão de Suprema Corte e você está dizendo que tem risco. Eu falei, sim. Ele me explica isso então. Eu falei, Jesper, o nome dele. Eu falei, Jesper, a gente pode ser questionado por várias questões aqui do cálculo. Né? Isso pode acontecer. E isso pode acontecer nos próximos... Eu tenho 5 anos para usar o crédito. O físico tem 5 anos depois disso para autuar. Se ele autuar, eu vou ter mais 5 a 8 anos, por exemplo, na esfera administrativa, depois tem esfera judicial. Se for uma questão constitucional, mais tempo ainda. Aí ele falou, peraí. Chama o menino lá, o estagiário, para ele participar da conversa. Eu falei, por quê? Não, porque você não vai estar aqui quando esse negócio terminar. Né? Então, gerou essa brincadeira, porque a incerteza, a insegurança jurídica do Brasil, essa sim, ela tem um ineditismo, assim, quando a gente compara com outros países. Pra você ter uma ideia, Marcelo, o estoque de contencioso tributário no Brasil é 75% do nosso PIB. Quando você pega os países da América Latina, é aproximadamente 0,30%, 0,50%. E quando você pega os países da OCDE, os países ricos, é 0,75%, 1% no máximo. Né? Então, realmente, tem alguma coisa que a gente precisa consertar urgentemente nesse país, né? Para que a gente possa gerar mais oportunidades, mais emprego, mais renda. Né? Mas Augusto, hoje a tua equipe lá é de quantas pessoas? No Brasil, a gente tem aproximadamente, se a gente juntar todos os negócios, né? Desde de caminhões, máquinas, o banco, ônibus, enfim, a gente tem uma equipe geral assim, de aproximadamente 25 a 30 pessoas, ou seja, que é o maior departamento tributário do mundo, e aqui não tem nada de inédito. Então, esse é o ponto que eu queria chegar. Tu mencionou que nos Estados Unidos é complexo, na Alemanha é complexo, e ninguém reclama. Mas aqui, tu tem 25 pessoas. Eu já vi, por exemplo, o Jorge Gerdau falando que no país lá que ele tinha, na época, não sei se tem ainda, no Canadá, ele tinha 3 pessoas cuidando de tributos, né? Se é tão complexo, por que então lá tem poucas pessoas
e aqui tem 25 pessoas, tudo bem, estão falando de uma empresa gigante aqui no Brasil, no mundo, né? Mas a gente falou no Brasil aqui. Por que isso? Aí tem algumas questões aí. Então, uma das mais importantes é sistemas. Então, por exemplo, na América do Norte e na Europa, você tem aí, por exemplo, software houses, né? Existem grandes empresas que fornecem sistemas de gestão tributária, citando aqui exemplos como a Thomson Reuters, por exemplo. Lá você simplesmente pluga o seu SAP naquele software de gestão tributária, as coisas funcionam. Você, claro, tem que fazer uma interpretação da norma, uma hermenêutica, transforma isso numa linguagem de sistemas e você não precisa nem adaptar, já é o standard, né? No Brasil, para você ter uma ideia, o setor automotivo. No setor automotivo, Marcelo, a gente tem no PIS e COFINS o sistema não cumulativo, o sistema cumulativo para venda de usados, a gente tem o monofásico, para negócio de peças, a gente tem, no caso do ICMS, a gente tem diferencial de alíquota, a ST, então tudo gera uma customização. O que significa isso? Você tem que investir um orçamento gigante para adaptar num sistema que é padrão mundial. Isso leva meses, você tem que envolver pessoas de TI, pessoas do comercial, você tem que fazer testes, pessoas da contabilidade, enfim. E isso que realmente é complexo no Brasil. Eu tive trabalhando em empresas, por exemplo, que tinham o headquarter na Holanda, em que o departamento tributário da Holanda tem 2 pessoas. Tem uma que faz a gestão mais estratégica e a outra que realmente calcula, entrega obrigações. Quantas? Meia dúzia de obrigações por ano. E quando o cara acumula um crédito determinado lá um crédito tributário porque vendeu, exportou para um outro país europeu, no final do mês o cara vai com uma planilha no guichê da Receita Federal lá daquele país, ele recebe o crédito tributário em cheque, né? Simples como isso. No Brasil se acumula crédito estadual, não consegue monetizar, acumula crédito federal, o exportador é penalizado, enfim, tem uma série de situações que tornam o nosso país aí mais complexo, né? Por isso que a gente precisa de várias pessoas. E uma outra problemática muito grande, que acho que é por aí que deveria começar, por exemplo, uma discussão de reforma tributária. Que é o meu próximo ponto. Então veja o seguinte, se a gente pegar só as obrigações tributárias federais, com certeza o contribuinte hoje, ele presta ali 10, 20, 50 informações que são as mesmas. Quando você pega a ECF, a ECD, uma DCTF, ou seja, você presta a mesma informação 10, 20, 50 vezes. Quando você pega as estaduais, muita coisa também está ali. Municipais igual. Então, como é que eu começaria, né, a melhorar o ambiente tributário brasileiro? Digamos que amanhã eu assumisse com essa varinha mágica aí de tentar melhorar o ambiente de negócio. Primeiro passo, fazer um convênio e unificar a legislação dos estados seria super importante. Depois dos municípios, depois um convênio entre o governo federal, estaduais e municipais, para que a gente pudesse cortar. Se você põe receita líquida numa determinada obrigação acessória, não precisa repetir em outra. Se você coloca quanto pagou de ICMS na obrigação tributária X, não precisa estar na Y, nem na Z. Se você coloca crédito X, você não precisa colocar na obrigação acessória A, B e C. Então, só isso, Marcelo, que é um trabalho que você poderia fazer em 180 dias. Tá? Isso já melhoraria muito o ambiente tributário brasileiro. Isso faria com que as empresas investissem menos em compliance, menos em rotina, menos em burocracia e pudessem investir mais em engenharia, mais no produto, mais no desenvolvimento do seu próprio negócio. Então, é por isso que o Brasil, que a gente fala que o Brasil é complexo. É muito menos pela complexidade, muito mais pela incerteza. Eu já te ouvi falar algumas vezes sobre reforma tributária e eu fico pensando assim, saindo uma reforma tributária, talvez imposto único, que é o que se fala, a vida do tributarista vai ser mais tranquila? Eu não sei se o imposto único é a solução. Eu tenho o maior respeito pela proposta do Marco Sintra. Ele é um grande estudioso, muito inteligente, professor de várias universidades. Mas o mundo todo, Marcelo, convive com o IVA, né? E são poucos países que não têm o IVA. E convive bem.
já resolveram esse problema há muitos anos, né? Então, se a gente pegar a tríade dos impostos, né, você tem imposto no mundo sobre renda, sobre consumo e sobre propriedade ou patrimônio. A legislação brasileira de imposto de renda, ela é muito boa. Comparada com qualquer outro do mundo, ela é muito boa. Tá? Precisa de atualizações aqui, você poderia ter mais brackets, por exemplo, na tributação de pessoas físicas, não precisava ter só 15, 27,5%. Você poderia ter vários brackets, poderia ter 20, 30 brackets, por exemplo, começando a tributar as pessoas a 3% e terminando lá com 35%, por exemplo. Lá seria uma ótima medida. Mas, falando de tributação corporativa, a nossa legislação é muito boa. Preço de transferência, a gente está completamente desalinhado. Isso é um problema que o governo, ou melhor, o Estado brasileiro está tentando resolver hoje. Tá? Isso é ótimo. Tu lidera uma questão de preço de transferência a nível Brasil, né? Sim, eu tenho participado e liderado as discussões no âmbito da ANFAV. A ANFAV é a Associação das Montadoras. A gente tem lá uma subcomissão de preço de transferência. Fizemos um evento recentemente em São Paulo com a participação da Receita Federal, com a participação de vários operadores do direito, advogados, consultores, pessoas que estudam isso há muitos anos. Eu acho que essa medida vem para ficar, eu acho que esse alimento vai acontecer, por isso que eu chamei assim, uma política muito mais de Estado que de governo, né? Mas a legislação de imposto de renda em geral ela é muito boa no Brasil. A gente começa a se complicar com o imposto sobre consumo. Então, quando o investidor estrangeiro descobre que a gente tem 4 IVAs no Brasil, ICMS, PIS, COFINS, IPI, já começa a complicar. E você não consegue offsetar créditos, obviamente, de um para o outro, tem uma série de burocracias aí. E o imposto sobre propriedade, a gente tem, mas muito tímido. São medidas ali estaduais, com impostos menores, enfim. Aqui é uma questão que a gente precisa definir qual é o estado que a gente quer. Eu defendo essa ideia também. Acho que antes da reforma tributária, a gente deveria pensar que tamanho de estado a gente quer ter. Será que a gente quer ter, Marcelo, a gente quer fazer gestão de banco? Será que faz sentido a gente fazer gestão de banco, de aeroporto, de porto, de estradas, de ferrovias? Eu acho que não. Acho que a gente deveria se concentrar em saúde, educação, segurança e deixar o resto para quem sabe fazer, para a gestão privada. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente, antes da reforma tributária, a gente poderia ajustar o nosso ambiente com questões infraconstitucionais. O segundo ponto, a gente deveria depois definir o tamanho de Estado que a gente quer, para somente depois, sim, aí agora vamos pensar, né, realmente que maquete tributária a gente quer para o Brasil, né, para as coisas realmente melhorarem. Acho que é por aí a saída que a gente vai. Não sei se é essa que a gente vai ter. E aí, lógico, quando a gente fala em reforma tributária, tem muito a ver com um caráter político. E eu sempre lembro, né, Marcelo, a política não é a ciência do ideal. Política é a ciência do possível. Então, o que a gente tem que tentar fazer é a melhor reforma tributária possível, porque a última que teve foi em 66. Então, faz mais de 50 anos. Então, a gente tem que se concentrar nisso, mas chamar a sociedade. Acho que chamar o CNI, chamar a Fiesp, chamar a Anfávia, chamar a Abifarma, chamar contadores, advogados, professores, para opinar. Essa medida, por exemplo, do alinhamento do Brasil ao CDE, em termos de preço de transferência, a gente conhece o PowerPoint da Receita Federal, mas a gente não conhece o texto. Né? E isso tem sido aí uma grande queixa dos contribuintes. A gente gostaria muito de estar lendo o texto, propondo alternativas. Ao que tudo indica, o governo vem se mostrando sensível a isso. A gente teve uma reunião agora recentemente, em dezembro, em que a gente conseguiu avançar nesse sentido. Eu acho que a coisa sai em 2023. Estou muito otimista com isso. Deixa eu fazer agora uma pergunta partidária, não é o caso aqui, mas o governo novo, entrando aí em 2023, aí vamos imaginar que o pessoal, alguém lá de dentro, vou chamar o Augusto, né? Está se expondo aí na mídia, tributarista, e fazer uma pergunta para o Augusto, né? Augusto, vamos ficar 4 anos aí. O que tu mudaria nesses 4 anos na política tributária? O que é viável em 4 anos? Que às vezes eu sei que, né, demora, mas 4 anos. Qual o conselho que o Augusto, profissional tributário, de uma experiência grande, daria
para o pessoal que está assumindo o Brasil? Eu chamaria Fiesp, Fiergues, Fiep, empreendedores, contadores, advogados, consultores, as pessoas que na ponta, Marcelo, sentem a dor do dia a dia. Não é possível que eu coloque numa ECF uma informação de 100 e que na ECD, por uma inconsistência do sistema, eu coloquei 98, e isso gera uma multa. Eu paguei meu imposto corretamente. Então, chamar essas pessoas para abastecer o governo, dizendo, nossas dores, faz um pareto lá, vamos definir quais são as 10 principais dores do contribuinte, do empreendedor. E vamos tratar isso aí. Como eu disse, dá para tratar a grande parte dessas dores em 180 dias de governo, perfeitamente. Põe o secretário da Receita Federal numa mesa, junto com os secretários estaduais de Fazenda, associações de municípios, e vamos trabalhar isso aí. Poxa, essa informação aqui, por exemplo, da Receita, ela aparece 5, 6, 10 vezes em obrigações acessórias distintas. Vamos cortar isso aqui, pessoal. Vocês passam a ter acesso ao meu banco de dados. Hoje a gente trabalha muito com dados. Então, imagina que eles façam um acordo de ter um acesso a um data lake dos contribuintes. Por que isso? Porque isso facilitaria. Essas amarras, Marcelo, elas são feitas por conta dos maus contribuintes. Eu lembro que lá em 99, quando saiu o primeiro refis, a Lei 9964, não esqueça porque eu fiz vários projetos disso aí. Você pega ali vários contribuintes, maus contribuintes, aderiram e não cumpriram. Fizeram o que depois? Aderiram ao refis 2, que tinha lá um outro nome, Paes, enfim, ele tem vários apelidos, aparece a cada tempo, aparece um refis, um programa de parcelamento de débitos fiscais novo. Então eles não cumpriram as condições, foram lá aderir ao segundo. Não cumpriram, aderiram ao terceiro, e assim vai. Quer dizer, o mau contribuinte, ele está sempre sonegando, está sempre deixando de cumprir condições de um programa de parcelamento, enquanto que o bom contribuinte, ele paga. Só para você ter uma ideia, a gestão tributária que eu faço qual é? Eu pago. Eu não sequer deposito judicialmente, que é um direito que o contribuinte tem. Eu pago o imposto, se tem alguma coisa que eu não concordo, eu vou lá, discuto isso, mas já tendo pago o imposto, né? Então, eu acho que seria por aí. Eu chamaria essas associações, essas federações, para tentar entender as principais dores e trabalhar nisso. Isso dá para trabalhar, de novo, em 180 dias. Existe muita empresa de consultoria, escritórios de advogados que poderiam também ajudar isso. Olha, eu tenho certeza que a gente terminaria o ano de 23 com um ambiente completamente diferente. Aí sim a gente pode discutir uma reforma tributária melhor a partir daí. Tá? Pense você que com essas medidas infraconstitucionais a gente reduz essas 3 mil horas anuais pela metade, ou menos que isso, né? E aí sim, vamos discutir a maquete. Poxa, vamos transformar os 4 IVAs num só? Vamos unir imposto de renda e contribuição social? Vamos ter um imposto sobre movimentações financeiras, por exemplo, de caráter regulatório, para tentar entender a carga tributária, a sonegação? Quer dizer, a gente não vive hoje, né, Marcelo, mais com a ilusão de redução de impostos. A gente sabe que a reforma tributária deve aumentar a complexidade e carga tributária. Mas a gente quer simplificação. A gente vive, enquanto gestor tributário e contribuinte, a gente vive permanentemente a esperança da simplificação. Legal. Hoje o Augusto se vê ainda como um tributarista, como um estrategista, um gestor de equipe. Como é que o Augusto se descreve hoje? Tu sabe quais são as adições e exclusões do que vão no aluno do imposto de renda ainda? Eu tenho uma noção disso. Eu vou te contar um segredo, Marcelo. Eu já fui bom nesse negócio. Tá, eu lembro lá... O cara que mais abria holding no Brasil. Isso. Qualquer coisa, tem um planejamento, tu põe o holding aqui, põe o holding ali, nós vamos, né? Não é mais. Não sou. Eu já fui bom nesse negócio, mas eu, com muita alegria e tranquilidade, eu te digo assim, quem é o melhor cara de imposto de renda da Volvo? Não sou eu. E de CMS? Também não. E de PIS e COFINS? Também não. Mas o que tu faz lá? Cara, eu gosto muito de uma frase do Benchimol, né? Que liderança é produzir resultados incríveis
através das pessoas. Eu sou o cara que animo a galera, né? Então eu digo, olha, vai por aqui, vai por ali, estuda isso. É lógico, a experiência que eu tenho, eu consigo ajudar as pessoas a se desenvolverem, a fazer uma curadoria cultural, o que vai estudar, onde é que vai focar. Então isso é bem importante. Agora, eu hoje não sou mais essa referência técnica, deixei de ser há muito tempo. Aliás, é isso que a gente defende nos nossos cursos. Existe uma pirâmide que a gente acredita, né, Marcelo, que lá no início da carreira, você, especialmente na carreira tributária ou de finanças, você tem que ser uma referência técnica. Existe um momento na carreira que você precisa incluir uma habilidade administrativa para fazer gestão de prioridades, gestão de equipes, gestão do próprio conhecimento, né? Isso é muito importante. E depois você começa a agregar coisas comerciais, negociação, comunicação, persuasão. E eu acho que o líder, existem muitas pessoas que chegam para mim na mentoria reclamando que estão estagnadas na carreira. Poxa, Augusto, eu estou há 5 anos num cargo gerencial, eu estou há 8 anos como coordenador e eu sinto que eu não tenho mais para onde crescer. E eu acho que quando você chega nesse patamar e se sente estagnado, é porque você caiu na armadilha. Qual é ela? É aquela armadilha que você tem uma determinada demanda, a equipe está fazendo, mas ela está fazendo pior do que você ou de maneira mais lenta e você não consegue conviver com aquilo. Você, não, daqui que eu faço. Aquela coisa do sozinho, eu faço mais rápido. Acontece que juntos a gente vai mais longe. Então, quando você permite que a equipe faça daquele jeito, que no início não vai ser tão bom, mas você banca aquele erro, né, você tem uma equipe muito mais performante no longo prazo. Então, inequivocamente, as pessoas que estão estagnadas na carreira são aquelas que realmente caíram nessa armadilha de achar que fazem tudo melhor, ou pior do que isso, tá? São aquelas pessoas que não aceitam a ideia de deixar de ser referência no imposto de renda. Eu lembro que quando eu virei gerente numa consultoria, há muitos anos atrás, eu flertei com essa vaidade de pensar que não é possível que o sênior saiba mais que eu preciso saber mais que ele. Aí eu ficava estudando regulamento e o ágil, isso e aquilo. Cara, o mundo não espera mais isso de ti. O mundo espera o quê? Espera que você faça gestão dessas pessoas, você faça gestão comercial, vendendo projetos para clientes, criando oportunidades. Então, essa pirâmide ela é muito importante, a gente ter isso aí muito sedimentado para não cair nessas armadilhas que acabam criando fricção no nosso desenvolvimento. Então, não brincando aqui, falando muito sério, eu realmente já faz muito tempo, tá, que eu não sou mais a referência, até consigo opinar sobre vários assuntos, porque eu lido, por exemplo, com a estratégia comercial dentro da empresa, com novos projetos, novos negócios, eu ajudo, né, o grupo de executivos a criar novos negócios, às vezes novas empresas, né, mas muito baseado no conhecimento técnico da equipe que trabalha comigo, que é um conhecimento extraordinário que, no meu caso, já ficou para trás. Já não sou aquele cara que leio aquela legislação, né? Porque eu sei que tem muita gente boa, melhor do que eu, tá? Fazendo isso. O que eu faço é participar do debate. Então, assim, leram a legislação, vamos debater. Vamos discutir hermenêutica, vamos discutir a intenção do legislador. Por que tem isso aqui? Por que isso aqui não pode? Por que aquilo pode? E isso é a experiência que nos dá. Legal. A gente tem um livro que não fala de tributos, fala de carreira, fala de experiência. A gente tem cursos que também não falam de tributos. Falam de encurtar caminhos, trajetória, dicas. Interessante isso, porque quando a gente olha... eu lembro quando a primeira vez que eu falei do manicômio tributário, as pessoas dizem, mas vamos falar do quê? Do ICMS? Vamos falar... Não, a gente não fala de tributos. Então vai falar do quê? Né? E nos cursos a mesma coisa, né? Então, os cursos estão aí, mas são cursos atemporais. Não se falando de tributos. Mas, então, se fala do que lá? E é exatamente isso, né? Trajetória, encurtar carreiras, a experiência de 30 anos empacotada em cursos de algumas horas. Então, é uma forma diferente de entregar valor aos tributaristas. E digo mais,
esses cursos não são feitos apenas para tributaristas. Eu vejo como gestores de equipes, facilmente troca uma palavrinha e se encaixa para outras áreas, né? Super interessante essa abordagem. O primeiro curso nosso, a gente teve, até para nossa surpresa, né, tu lembra bem, alguns clientes corporativos. Sim. E eles falavam para a gente que, poxa, mas isso aqui não é só gestão tributária. Isso aqui eu vou usar na minha gestão comercial. Por que você usou, né, esses chavões assim da gestão tributária? E eu falava o seguinte, mas eu não sou exatamente conhecido por ser um gestor geral. Eu sou um gestor tributário. Né? Quando as pessoas me trazem esse feedback, esse reconhecimento de que isso aqui vale também para outros profissionais, eu fico muito feliz. Isso é muito bom ter como depoimento nas redes ali, porque eu não poderia criar essa figura que eu não sou conhecido assim, né? Então, foi uma forma, Marcelo, de lógico, trazer a minha experiência tributária, essa ali é a minha referência. Agora, quando o mercado traz essa ideia de que ele é muito mais amplo, com certeza é muito bom para a gente, porque abre mais oportunidades para profissionais que são da área contábil, controladoria, tesouraria, enfim, outros profissionais que acreditam também no poder, né, que as habilidades comportamentais têm em qualquer trajetória. Legal. Augusto, vamos falar de próximas conquistas, próximas metas. Quais são as metas de médio e longo prazo do Augusto daqui a 10 anos? Onde é que o Augusto vai estar daqui a 10 anos? Aposentado, de chinelo de dedo na praia ou fazendo outra coisa? Provavelmente eu vou estar aprendendo alguma coisa, Marcelo. Sabe que alguns anos atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, por exemplo, fiz um curso de storytelling. Foi muito curioso porque na turma lá, estavam todo mundo organizado em U, e foi perguntando, o que você faz? Eu faço publicidade. Eu sou artista plástico, eu sou marketing. Isso, tal. Quando eu estava em último ali, quando chegou a vez, eu sou contador. Aí todo mundo me olhou, né? Mas o que está fazendo aqui, né? Um contador. E eu acho que isso tem muito a ver com o nosso desenvolvimento, né? Ou seja, a gente tem que aprender a contar histórias. Eu acho que eu vejo muito valor na capacidade que a gente precisa ter de transformar 10 páginas em uma, de transformar um PowerPoint de 15 páginas em uma, com uma figura, com uma seta, com um gráfico, enfim. Eu tenho feito isso, eu tenho vendido bastante isso internamente. Então, se você consegue dominar essa narrativa de transformar algo complexo em algo simples, você marca um golaço, né, na carreira. Então, Marcelo, eu acho que dentro de alguns anos eu vou estar aprendendo coisas novas, seja na área contábil, na área tributária, seja nas artes, literatura, biografia, história, filosofia. Vou estar aprendendo alguma coisa de comunicação, vou estar empreendendo. Eu gosto muito do que eu faço, tá? Então, como eu falei, assim, eu acordo animadíssimo na segunda-feira, depois do almoço da sexta-feira não tem sextou para mim, eu estou sempre animado fazendo as coisas que eu faço. Com certeza eu sou um cara, eu não me vejo assim totalmente aposentado, eu acho que a atividade que eu tenho vai sempre me permitir continuar produzindo, escrevendo, ajudando pessoas, ajudando empresas. Então eu vou levar isso com certeza durante muitos anos, aprendendo sempre coisas novas, lidando com gente nova, aprendendo muito com outras gerações, que eu acho super importante. A gente que é geração X, a gente aprende muito com Y, com Z, com milênios, enfim. Então, assim, eu não sei exatamente onde eu vou estar, o que eu vou estar fazendo daqui a 10 anos, mas com certeza eu vou estar aprendendo coisas novas. Legal. Vamos falar uma carreira longa como a tua, com certeza teve várias conquistas, teve várias assertividades, mas conta aqui pra gente alguma coisa que não saiu legal. Foi um erro, como as pessoas erram. E o que isso te trouxe de aprendizagem imediata e a longo prazo? Pode ser um erro profissional, pode ser um erro pessoal, mas que mudou a forma de tu encarar alguma situação. Eu acredito muito na ideia de que os nossos erros, Marcelo, pelo menos os meus, tá? Eles foram causados ou por falta de atenção
ou de maturidade, tá? Ou falta de atenção, ou falta de maturidade, ou vaidade, tá? Eu acho, por exemplo, que é evidente que assim, o lugar onde eu cheguei hoje, aos 46 anos, eu acredito isso muito a um trabalho duro que eu fiz desde sempre, tá? Mas a questão é, e se eu tivesse chegado nesse patamar com 55 anos, com 50 anos, qual o problema? Nenhum. Então, o primeiro erro, que envolve um pouco questão pessoal, profissional, talvez eu pudesse ter encontrado o equilíbrio mais cedo na minha carreira. E isso é um aprendizado que eu trago dos millennials. Então, eu vejo hoje essa juventude que está começando, a gente costuma sempre criticar as gerações que estão vindo. E eu acho que a gente tem que aprender com elas. Eu vejo que eles têm muito mais equilíbrio na vida. Eu coloquei, por exemplo, o esporte de volta na minha agenda faz 2, 3 anos. E eu sempre gostei muito de praticar esporte, mas não me sentia com tempo. E isso é muito importante. Então, eu acho que eu poderia ter equilibrado um pouco mais as coisas lá atrás. Talvez eu não precisasse tomar tanto remédio num momento da minha vida. Talvez eu tivesse menos ansiedade, enfim. Acho que esse foi um erro aí. Uma outra questão é que quando eu cheguei à carreira executiva, aos 33 anos, eu saí da Deloitte e fui para a Renault. E eu sinto que eu demorei alguns meses para entender que agora eu era executivo. Então, durante muitos meses ainda, eu escrevi e-mails longos e até que o meu chefe, Ciro Possobon, que é um cara eu tenho uma gratidão enorme por ele, uma vez ele me chamou na sala, pediu para eu fechar a porta. Eu falei, nossa, foi, né? Acabou, né? Ele falou, Augusto, poxa, eu tenho a maior admiração por ti. Tu é um cara super inteligente, só que quando o comercial te faz uma pergunta, não dá para responder em 5, 6 parágrafos, citando a lei, botando negrito, itálico, grifos nossos, e aí se temos a doutrina... Tá, cara, não, tu tem que responder isso aqui em 2 linhas, 3 linhas, um parágrafo, vai. Então, esse foi um outro aprendizado. Mas tu vê, tem vaidade aí, porque eu queria mostrar o meu conhecimento. O comercial não quer nada disso. O comercial te pergunta o seguinte, dá ou não dá? E se não dá, como dá? Né? Por isso que eu brinco com o meu time que a gente não pode ser a área do não. A gente tem que ser a área do não, mas, ou seja, dá para fazer de uma outra forma e obter o mesmo resultado, ou até melhor. Né? Então, eu tenho muitos erros, Marcelo, que eu cometi. A gente vende muito isso nos nossos cursos, que as pessoas podem aprender com os erros dos outros. Isso é um luxo. Nem sempre a gente tem essa oportunidade. A gente geralmente aprende muito com os nossos erros. Os nossos cursos, eles entregam esse valor de aprender com o erro dos outros. Então, eu destacaria esses dois, tá? Esse primeiro de ter encontrado equilíbrio na minha carreira um pouco mais tarde do que eu deveria, e ter caído ali em algumas armadilhas de vaidade que eu aprendi muito com isso, né? E que hoje eu consigo lidar melhor com essa questão. Legal. E quem é o Augusto que não está no LinkedIn? É Augusto nadador? Não, acho que no LinkedIn tu não posta foto de sunga ganhando medalha, né? No LinkedIn, no Instagram posta. Sim. Mas quem é o Augusto fora do LinkedIn? Cara, o Augusto fora do LinkedIn, ele é marido, ele é filho, ele é pai, ele é amigo dos amigos. Como todo mundo, eu gosto de um bom churrasco. Veja você que há 2 dias atrás eu estava fazendo um churrasco aqui, num latão, num boteco com os amigos de infância, que eu valorizo muito. Eu sou daqueles caras que têm amigos já há 35, 40 anos, eu valorizo muito isso. Eu gosto de tomar um vinho, gosto de tomar um chopinho, gosto de praticar esportes hoje, então faço musculação, faço pilates, faço natação. Estou querendo voltar agora, depois de muitos anos, estou querendo voltar a surfar e estou querendo aprender a tocar instrumentos. Antes da pandemia, eu fui numa escola de música em Curitiba, queria tocar violão, 3 dias depois começou a pandemia. Então, uma meta minha para 2023 é aprender a tocar violão, guitarra. Então, eu sou essa pessoa, cara. Assim, não tem nada de diferente. Gosto de me divertir, gosto de dar risada. Eu acho que a gente não tem muito essa divisão, sabe? É isso que eu acredito muito. Eu acho que realmente você leva um pouco da vida pessoal para o trabalho e vice-versa. A gente tem que ter esse equilíbrio. A gente tem que
saber fazer esse shift, né? Agora, quando eu chego em casa, eu estou em casa de verdade, quando eu estou no trabalho de verdade, mas a essência, ela está sempre ali, né? Ela realmente povoa o seu repertório para resolver problemas, tanto em casa quanto no trabalho, né? Então, cara, eu não sou muito diferente de ninguém, não. Gosto muito dessas atividades, assim, de um bom churrasco, de dar risada, de contar piada, enfim. É assim que eu me divirto fora do LinkedIn. Legal. Então, um cara calmo. Conheço há algumas décadas aí. O que te tira do sério? No âmbito do dia a dia do trabalho ou pessoal? O Augusto sai da casinha de vez em quando? Eu não tenho tanta certeza, Marcelo, se eu sou um cara calmo. Eu gosto muito de fazer terapia, tá? Terapia me ajuda muito nessa questão do autoconhecimento. Isso já foi tema de terapia minha. Então, eu não sei se eu sou um cara calmo ou se eu sou um cara que disfarço bem. E isso talvez possa gerar alguns desafios comigo mesmo, né? O que me tira... Eu, por exemplo, não gosto de injustiça. Eu não gosto daquele cara, por exemplo, que usa o crachá, né? Putz, eu sou diretor, eu sou isso. Cara, isso não interessa, né? A gente precisa ter a capacidade de convencer as pessoas, persuadir com a tua capacidade, né? Com a tua persuasão, e não porque você tem aquele crachá. Enfim, acho que isso é irrelevante, né? Eu também não gosto daquelas pessoas que vão para frente de uma câmera ou na rede social dizendo que empreendem, que geram emprego, mas só negam, entendeu? Então são coisas que para mim são muito caras, né? Eu acho que injustiça, enganação, assim, são coisas que me deixam um pouquinho mais transtornado. Agora, já sofri muito com isso, né? Eu já fui um cara que me revoltava mais com essas coisas, e na terapia eu aprendi que a gente tem dois tipos de desafios na nossa vida. Aqueles que a gente tem algum controle e aqueles que a gente não tem controle. E eu aprendi que eu posso sofrer com aqueles que eu tenho controle. Ali eu posso mudar, posso gerar uma transformação, eu posso dar uma dica, eu posso receber dicas. Agora, aquelas coisas que eu não tenho controle, quer dizer, se o vizinho tem, por exemplo, um gato net aqui, né? Isso é um problema dele. Isso não deveria gerar uma revolta em mim. Eu estou pagando a minha ali. Mas se o vizinho dá uma festa e não te convida e fica com som alto até tarde, isso incomoda ou... Não, para mim gera um crédito. Aí eu vou fazer uma outra festa. Bom é convidar o vizinho sempre. Exatamente. Legal. Cara, citar três frases e eu queria ver o que vem na tua cabeça aí. São coisas assim que eu acho que tem a ver. Eu selecionei algumas frases que eu acho que tem a ver contigo. Vambora. Vamos ver aqui. Eu vou fazer uma colinha aqui, né? Que a frase é pronta. Tá bom. Vamos lá. É no extremo que se aprende, mas é no equilíbrio que se chega mais longe. Eu acredito bastante nisso. E esse é um aprendizado que eu tive há pouco tempo. Eu acho que minha carreira foi produzida muito no extremo. Eu participei, Marcelo, por exemplo, eu estava num belo dia na Arthur Andersen e no dia seguinte era Deloitte. Por quê? Porque acabou Arthur Andersen. Então eu tive que me reinventar, eu tive que conviver com novos colegas, com uma nova metodologia de trabalho, uma nova cultura empresarial. Num dado momento da minha carreira, minha esposa grávida, eu tive que ir para o Canadá fazer um ESL. Eu tinha terminado meu curso de inglês aqui, mas eu tinha que ilustrar o meu inglês sem dinheiro. Eu fui com cheque especial. Eu sou aquele cara que trabalhei muito à noite, finais de semana, mas eu acho que no momento foi importante encontrar o equilíbrio, tá? Então é lógico que esse extremo me trouxe até aqui, mas é o equilíbrio que vai me fazer um cara que vai produzir coisas novas e vai conseguir ter saúde para poder impactar outras pessoas, né? Então, eu acho que é um balanço das duas coisas. Legal. Vamos para a próxima aqui. Não existe pódio para sempre. O que te vem à cabeça? Com certeza não existe. Não existe mesmo. Sabe que eu, quando era menorzinho, antes de ir para a equipe de natação do União, eu nadava no IPA. Não vai aumentar as histórias. Não, é sério. Quando fala de natação, sempre aumenta. Não, nadava. Pô, eu tenho medalha, tenho foto, tenho registro de tudo isso. Mas eu nadava no IPA quando era pequenininho.
E eu passava, às vezes, pelo ginásio do IPA para chegar na piscina. Eu nunca falei isso para ninguém, tá? Mas no ginásio tinha uma frase que dizia assim, ó: da derrota de hoje, o impulso para a possível vitória de amanhã. Eu nunca esqueci isso, cara. E minha vida foi pautada nisso. Depois que eu fui descobrir sobre filosofia estoica, tá? Eu nunca, Marcelo, nunca me chateei, nunca me entristeci excessivamente com erros, com derrotas. E eu também aprendi a não me deslumbrar muito com vitórias, com conquistas. Então, para mim, acho que o erro ele te aproxima da vitória, do acerto. Acho muito importante que as pessoas saberem que chegar ao pódio não é lá tão difícil assim, mas se manter lá é. Né? E a gente não pode se deslumbrar muito com isso. Legal. Última frase, então. Quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Sensacional essa aí. Poxa, essa aí tem a ver com... Acho que tem um pouco a ver com as mídias aí, Marcelo. Quando a gente olha as mídias, a gente inequivocamente enxerga o palco dos outros. Enxerga pouco os bastidores, né? Os erros, enfim. Então, eu acredito muito que a felicidade, ela está dentro. Quando a gente tem aquela frase a grama do vizinho é mais verde, isso não tem a ver com felicidade. Felicidade é dentro, é a gente com a gente mesmo. Eu estou aprendendo muito isso na terapia. Então, a questão do autoconhecimento, ela traz isso, você ter a capacidade de ser feliz com as suas coisas, com as suas realizações, com a sua família, com as experiências, com os amigos, né? Então, eu concordo plenamente nisso. Assim, eu acho que quando a gente olha para dentro, a gente tem a capacidade de ser feliz e aí realiza muito mais. Maravilha, chegamos ao fim. Nossa, mas olha... Foi bom, né? Foi legal. Então, eu queria aqui, né, te passar o bastão, que a partir de agora, tu que vai exercer o papel de entrevistar nossos amigos, pessoas aí do mercado que a gente acredita. Então, desejo boa sorte e que o nosso podcast venha a ser um sucesso aí, logo no início aí da nossa trajetória nesse novo negócio. Obrigado, Marcelo. Obrigado muito. Assim, a gente nem combinou. Essas perguntas me pegaram, de certa forma, de surpresa, mas a gente conversa bastante. Foi riquíssima aqui a entrevista. Eu espero que as entrevistas agora com os nossos convidados estejam à altura desse esmero que tu teve para produzir as perguntas aí para mim. E convido a todos para nos seguir aí nas redes sociais, né? Augusto Flores Oficial, Instagram, LinkedIn, Facebook. Tem o nosso site, www.augustoflores.com.br. Nos prestigiar nos cursos, nas mentorias, nas palestras e também nos acompanhar para ter acesso às novidades, newsletter, livros, tem novos livros aí pela frente. A gente vai ficar muito feliz de ser digno, né, de ser seguido aí por muitas pessoas. Legal, parabéns aí pela iniciativa do podcast. A gente já discutiu isso há um tempo atrás e era uma vontade. Eu disse, vamos focar nos cursos, vamos focar no curso. Não, mas eu acho que o podcast, tá aí o podcast. Então, mais uma vez, desejo sucesso, sei que tu está te realizando com isso e vamos embora. Para todos nós, um grande abraço. Valeu.